No coração do sertão baiano, onde o sol castiga a terra rachada e a caatinga se agarra à vida com teimosia, vivia uma mulher chamada Maria. Seus olhos, antes brilhantes como as águas do São Francisco, haviam se tornado opacos, carregados com o peso de uma existência marcada pela dor. Seu marido, Zé, era um homem de punho pesado e coração seco, que via na força bruta a única forma de controle. As noites na pequena tapera de taipa eram frequentemente preenchidas pelos gritos abafados de Maria e pelo choro miúdo de seu filho, Lucas, um menino de apenas 3 anos que, mesmo tão pequeno, já sentia a aspereza do mundo em que nascera. Lucas era um raio de sol na vida de Maria, a única razão que a impedia de sucumbir completamente. Seus cabelos cor de milho e seus olhos curiosos eram um lembrete constante de que a vida, apesar de tudo, ainda guardava a promessa de algo bom. A avó paterna, Dona Benzedeira, uma senhora de pele enrugada pelo tempo e sabedoria ancestral, observava tudo com um silêncio pesado, mas seus olhos transmitiam uma compaixão que Zé jamais conseguiria entender. Ela sabia que Maria estava presa numa armadilha e seu coração de avó se partia ao ver o sofrimento da nora e do neto. A vida era dura, a seca apertava e a esperança parecia murchar como as plantas ao redor. Maria sonhava com a liberdade, com um lugar onde Lucas pudesse crescer sem o medo constante, sem o som dos gritos, sem a sombra da violência. Mas para onde ir? Como deixar tudo para trás? O sertão era seu mundo, e o medo de um futuro incerto era quase tão paralisante quanto o presente. No entanto, a semente da fuga já havia sido plantada em seu coração. A decisão veio numa noite de lua nova, escura e silenciosa como a própria alma de Maria. Zé havia bebido mais que o costume, e a violência explodiu com uma fúria ainda maior. Maria, com Lucas aninhado em seus braços, sentiu que não havia mais tempo. Era agora ou nunca. Com o coração em frangalhos, ela beijou a testa adormecida do filho, sentindo o cheiro de terra e infância que ele exalava. A escolha era cruel: levá-lo para uma vida de incertezas e privações ou deixá-lo com Dona Benzedeira, que, apesar de ser a mãe de Zé, era a única pessoa que Maria confiava para cuidar de Lucas com amor. A avó, com a sua sabedoria silenciosa, já havia percebido a intenção de Maria. Seus olhos se encontraram no escuro da noite, e um pacto mudo foi selado. Dona Benzedeira assentiu com a cabeça, uma lágrima solitária escorrendo por sua face marcada. Ela sabia que era o melhor para Lucas, mesmo que isso significasse a dor da separação. Maria, com um nó na garganta e a alma dilacerada, deslizou para fora da tapera antes do amanhecer, levando consigo apenas a roupa do corpo e a promessa de um dia voltar. Ela caminhou por léguas sob o céu estrelado, o som do choro de Lucas ecoando em sua mente, uma melodia de dor e esperança. Seu destino era incerto, mas a certeza de que havia salvado seu filho de um destino pior a impulsionava. Dona Benzedeira, ao amanhecer, encontrou Lucas dormindo tranquilamente. Ela o abraçou apertado, sentindo o calor do neto e a responsabilidade que agora pesava sob seus ombros. Zé, ao acordar, percebeu a ausência de Maria, mas não se importou. Para ele, era apenas uma mulher a menos para atormentá-lo. Ele não sabia que, com a partida de Maria, a semente de uma tragédia havia sido plantada. 2 anos se arrastaram, lentos e implacáveis como a seca que teimava em não ir embora. Maria havia encontrado refúgio em uma cidade distante, trabalhando em casas de família, limpando, cozinhando, juntando cada moeda com um único propósito: voltar para Lucas. A saudade era uma ferida aberta em sua alma, e a imagem do filho, agora com 5 anos, preenchia seus pensamentos a cada instante. Ela sonhava com um reencontro, com um abraço apertado, com a chance de dar a ele a vida que ele merecia. Finalmente, com as economias guardadas e o coração transbordando de esperança, Maria fez a longa viagem de volta ao sertão. A paisagem familiar, antes um lembrete de sua dor, agora parecia um convite à felicidade.
Ao se aproximar da tapera, o coração batia descompassadamente. Ela imaginava Lucas correndo ao seu encontro, os bracinhos abertos, o sorriso banguela, mas a cena que a esperava era de um silêncio sepulcral. A tapera parecia menor, mais triste. Dona Benzedeira estava sentada na varanda, os olhos fixos no horizonte, a expressão endurecida pelo tempo e pela dor. Maria chamou, a voz embargada pela emoção. A avó se virou lentamente e seus olhos, antes cheios de compaixão, agora carregavam uma tristeza profunda, quase um luto. Maria! Ela sussurrou a voz rouca. Maria, ansiosa, perguntou por Lucas. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Dona Benzedeira baixou a cabeça e as palavras saíram como um lamento. Ele se foi, Maria. A febre o levou há mais de 1 ano. Enterramos ele lá no pé da serra. O mundo de Maria desabou. O sol, antes brilhante, escureceu. A terra, antes promessa, virou cova. A esperança, antes viva, morreu em seu peito. Ela não conseguia acreditar. Lucas? Morto? Não podia ser. Dona Benzedeira, com lágrimas nos olhos, contou a história de uma febre repentina, da falta de recursos, da impotência diante da doença. Maria chorou, um choro convulso que vinha da alma, um lamento que ecoou pelo sertão. Ela havia fugido para salvá-lo, e agora ele se fora. A culpa corroía, uma dor mais profunda do que qualquer violência que Zé pudesse ter infringido. Enquanto Maria vivia seu luto e a culpa consumia, em um vilarejo a algumas léguas de distância, Lucas crescia sob o olhar atento e amoroso de Dona Benzedeira. A história da febre e da morte havia sido uma mentira, uma invenção desesperada da avó para proteger o neto da crueldade do pai. Zé, ao descobrir que Maria havia retornado, havia ameaçado levar Lucas para longe, para um destino incerto, como forma de punir a ex-mulher. Dona Benzedeira, temendo pelo futuro do neto, inventou a história da morte, acreditando que assim Lucas estaria seguro. Ela o levou para a casa de uma prima distante, num vilarejo mais afastado, onde a notícia da morte de Lucas nunca chegaria. Lucas, agora chamado de Luan, para evitar qualquer ligação com o passado, cresceu como um menino do sertão, aprendendo a ler as estrelas, a respeitar a terra e a encontrar beleza nas pequenas coisas. Dona Benzedeira ia visitá-lo sempre que podia, levando histórias e o amor que Maria não podia dar. Ela contava sobre uma mãe que o amava muito, mas que havia precisado partir. Luan cresceu com a imagem de uma mãe idealizada, uma figura etérea que pairava em seus sonhos. Ele era um menino calmo, observador, com um talento natural para desenhar. Usava gravetos e pedras para criar imagens na terra, retratando a vida ao seu redor, o gado magro, as árvores retorcidas, os rostos dos vizinhos. A avó, com orgulho, guardava seus desenhos, pequenas janelas para a alma do neto. A vida no vilarejo era simples, mas cheia de afeto. Luan tinha amigos, aprendia na pequena escola da comunidade e ajudava nos afazeres da roça. A ausência da mãe era uma lacuna, mas o amor da avó e da prima preenchiam o vazio com carinho e ensinamentos. Ele não sabia, claro, que a história da sua mãe era muito mais complexa do que as palavras da avó podiam expressar. 15 anos se passaram desde aquele dia fatídico. Maria, com o coração ainda marcado pela perda de Lucas, nunca mais voltou ao sertão. Ela se dedicou ao trabalho, à caridade, buscando em cada gesto de bondade uma forma de expiar a culpa que a assombrava. Tornou-se uma mulher forte, resiliente, mas a alegria genuína havia se esvaído de seus olhos. Ela vivia na capital, em uma casa simples que havia conseguido comprar com anos de trabalho árduo, e passava seus dias ajudando os mais necessitados, como se, ao aliviar a dor alheia, pudesse diminuir a sua própria. Luan, agora com 18 anos, era um jovem alto e forte, com os mesmos olhos curiosos da infância e um talento ainda maior para a arte. Seus desenhos, antes feitos na terra, agora eram feitos em cadernos velhos, com lápis que a avó conseguia para ele. Ele sonhava em ver o mundo além do sertão,
em mostrar sua arte para outras pessoas. Dona Benzedeira, já muito idosa e com a saúde frágil, sentia que o tempo estava se esgotando. Ela carregava o segredo da morte de Lucas como um fardo pesado, e a culpa por ter mentido para Maria consumia. Em seus últimos dias, ela chamou Luan e, com a voz fraca, revelou a verdade. Contou sobre a fuga de Maria, a crueldade de Zé, a mentira para protegê-lo. Luan ficou em choque. Sua mãe estava viva e ela havia me deixado? A mistura de emoções era avassaladora. Raiva, tristeza, mas também uma ponta de esperança. Dona Benzedeira pediu que ele fosse atrás de Maria, que a perdoasse e que contasse a verdade. Ela entregou a ele um pequeno embrulho contendo um desenho de Lucas criança, feito por Maria, e uma carta antiga, desbotada, com o nome de Maria e um endereço na capital. Luan prometeu à avó que iria. A morte de Dona Benzedeira foi um golpe duro, mas a promessa de reencontrar sua mãe o impulsionou. Ele vendeu alguns dos seus desenhos, juntou o pouco dinheiro que tinha e partiu para a capital, levando consigo o embrulho e a esperança de um reencontro. A capital era um turbilhão de sons e cores para Luan, tão diferente do silêncio do sertão. Ele se sentia um peixe fora d'água, mas a determinação de encontrar sua mãe o guiava. Depois de dias de busca, seguindo o endereço desbotado, ele chegou a uma rua tranquila, arborizada. A casa era modesta, mas bem cuidada. O coração de Luan batia forte. Ele respirou fundo e bateu na porta. Maria, que estava regando suas plantas, abriu a porta. Seus olhos, antes opacos, agora se arregalaram em surpresa. Diante dela estava um jovem que era a imagem de seu Lucas, mas com traços mais maduros, mais fortes. Luan, com a voz embargada, disse: "Meu nome é Luan. Minha avó, Dona Benzedeira, me pediu para te encontrar. Ela disse que você é minha mãe, Maria." Maria sentiu o chão sumir sob os pés. Lucas, vivo? A história da febre, a dor, a culpa, tudo se desfez em um instante. Ela tocou o rosto de Luan, sentindo a textura da pele, a familiaridade dos traços. As lágrimas rolaram por seu rosto. Lágrimas de alívio, de alegria, de perdão. Ela puxou-o para um abraço apertado, um abraço que guardava 15 anos de saudade, de dor e de esperança. Luan, pela primeira vez, sentiu o calor do abraço de sua mãe, um calor que ele havia idealizado por tanto tempo. Ele entregou a ela o desenho de criança e a carta. Maria reconheceu a própria caligrafia, as linhas do desenho que ela havia feito para o seu filho. As palavras da avó, escritas há tanto tempo, contavam a verdade, a mentira necessária, o amor que havia por trás de tudo. Naquele dia, as águas secas do sertão se encontraram, e o passado, doloroso e complexo, deu lugar a um futuro de reencontro e cura. Maria e Luan, mãe e filho, finalmente estavam juntos, prontos para construir uma nova história, onde o amor, a verdade e a arte seriam os alicerces.